Meu nome é Dona Lourdes, e durante quase toda a minha vida eu acreditei que a palavra família significava abrigo. Hoje, aos 70 anos, sei que abrigo nem sempre é onde a gente dorme, às vezes é apenas onde a gente sonhou em ter paz. Mas antes que a tristeza tome conta, preciso contar como tudo começou. Nasci no interior de Goiás, num pedaço de terra onde o sol parecia nunca descansar. Minha mãe, Dona Alzira, lavava roupa para os vizinhos de meu pai, seu Benedito, era pedreiro, daqueles que levantavam casas para os outros, mas nunca conseguiam terminar a própria. Aprendi cedo o valor do trabalho. E também aprendi que o amor, quando é verdadeiro, não precisa ser falado o tempo todo. Basta aparecer quando a vida desaba. Foi assim com o Arnaldo, o homem que se tornou meu marido. Conheci ele num forró de sábado à noite, ele dançava desajeitado, mas sorria com o coração. Em menos de um ano estávamos casados, dividindo um quartinho simples, mas cheio de planos. Ele sonhava em ter uma casa só nossa, construída tijolo por tijolo. E, teimosa como sou, prometi que faria esse sonho acontecer, nem que fosse com as próprias mãos. Quando nosso filho nasceu, demos o nome de Rogério. Era um menino esperto, curioso, com um brilho nos olhos que me lembrava o pai. Arnaldo vivia dizendo: "Esse menino vai longe, Lourdes. Vai ter tudo o que a gente nunca teve." E eu acreditava. Durante anos, economizamos cada centavo. Arnaldo fazia bicos de pedreiro, e eu costurava, cuidava de crianças, fazia marmita para vender. Até que, com muito sacrifício, conseguimos comprar um terreno na periferia de Anápolis. Não era grande, mas era nosso. A casa cresceu devagar, como quem tem medo de sonhar alto demais. Primeiro um cômodo, depois outro. O reboco vinha só quando dava, a pintura só quando sobrava. Mas cada parede ali tinha um pedaço da nossa história. Lembro do dia em que fincamos a cruz no telhado, tradição antiga, para pedir proteção. Arnaldo subiu na escada com o sol no rosto e gritou lá de cima: "Agora sim, Lourdes. A casa tá viva." Foram os anos mais bonitos da minha vida. Mas a vida é caprichosa. Um dia, Arnaldo saiu para trabalhar e não voltou. O caminhão onde ele estava quebrou o freio na descida da serra. Eu recebi a notícia como quem recebe uma pedrada no peito. Rogério tinha apenas 15 anos. E foi por ele que eu não desmoronei. A partir dali, vivi por um único propósito: garantir que meu filho tivesse tudo o que Arnaldo queria para ele. Trabalhei em 3 casas de família, acordando antes do sol, voltando depois da lua. Vi o tempo passar nas rugas das minhas mãos e no silêncio da casa vazia. Mas quando Rogério passou no vestibular, eu senti que toda aquela luta tinha valido a pena. Ele estudou administração em Goiânia e se mudou para lá. Eu fiquei orgulhosa, ainda que o coração doesse de saudade. Mandava um dinheirinho quando podia, e ele sempre dizia que um dia ia me retribuir. Esse dia nunca chegou. Quando Rogério terminou a faculdade, conseguiu um bom emprego. Começou a ganhar bem, casou com uma moça bonita, Patrícia, e me ligou dizendo que queria reformar a casa que eu e Arnaldo tínhamos construído com as próprias mãos. Para deixar do jeitinho que a senhora sempre quis, mãe, ele disse. Eu chorei. Era tudo o que sonhei ouvir. Ele contratou pedreiros, comprou material, fez planta nova. O lugar virou um sonho: piso de porcelanato, cozinha planejada, pintura novinha. Eu dizia para todo mundo: foi meu filho que fez isso para mim. Meu Rogério é um homem de coração bom. Mas a bondade, às vezes, vem disfarçada. No começo, ele e a esposa vinham quase todo fim de semana. Depois, começaram a vir menos. Até que um dia Rogério apareceu com os papéis na mão, dizendo que precisava regularizar as coisas. É só para colocar a casa no meu nome, mãe, por causa do imposto, ele explicou. Eu não entendia muito dessas coisas e confiava nele de olhos fechados. Assinei onde ele mandou. Demorou pouco para eu descobrir o que tinha feito. A minha casa, não era mais minha. Estava no nome dele. Naquela noite, fiquei sentada na varanda,
olhando pro quintal vazio. Senti o mesmo vento que soprava quando Arnaldo e eu levantamos as primeiras paredes. Mas, agora, aquele vento parecia zombar de mim. Ainda assim, continuei acreditando que era só um mal-entendido. Afinal, era o meu filho. E mãe perdoa, mesmo sem entender. Mas o que veio depois, foi o golpe que nenhuma mãe deveria conhecer. Depois daquela noite em que percebi que a casa não era mais minha, tentei fingir que nada tinha acontecido. Achei que, se eu me calasse, o mundo voltaria pro lugar. Mas o silêncio, às vezes, é o prego que sela o caixão das nossas ilusões. Rogério começou a vir cada vez menos. Quando vinha, parecia apressado, impaciente, sempre com o celular na mão. Patrícia mal me olhava. Ficava no carro, o ar-condicionado ligado, mexendo no telefone como se estivesse em outro planeta. Eu preparava café, fazia bolo, tentava puxar conversa. Ele respondia com frases curtas, sem levantar os olhos. Tá tudo bem, mãe. Só tô cansado. Mas eu sentia que tinha algo errado. Um domingo, quando ele finalmente apareceu sozinho, tomei coragem. Rogério, meu filho, esses papéis que assinei, por que você não colocou a casa no nosso nome, mãe e filho? Ele respirou fundo e coçou a nuca. Mãe, é que, assim fica mais fácil resolver umas coisas. É tudo burocracia. Eu quis acreditar. Quis tanto, que engoli a dúvida como quem engole espinho. O tempo passou. Uns meses depois, Rogério me ligou. Mãe, tô com uns problemas sérios. Uns empréstimos no banco. Eu ajudei uns colegas, e acabei me enrolando. Eu, que sempre guardei um dinheirinho das faxinas, ofereci ajuda. Eu tenho um pouco guardado, filho. Dá pra gente resolver juntos. Ele não quis de primeira. Disse que dava um jeito. Mas, pouco depois, voltou a ligar, a voz aflita, trêmula. Mãe, o banco tá ameaçando bloquear minha conta. Se a senhora puder, é só pra segurar até eu me estabilizar. Sem pensar duas vezes, saquei tudo o que tinha. Eram anos de economia, o dinheiro que eu guardava para consertar os dentes, comprar uma geladeira nova, e, se Deus permitisse, viajar uma última vez para a praia antes de morrer. Dei tudo a ele. 3 semanas depois, vi no Instagram da Patrícia fotos de um fim de semana em Caldas Novas, hotel de luxo, taças de vinho, piscina iluminada. Meu coração doeu, mas minha mente quis se enganar. Talvez tenham ganhado a viagem. Talvez seja antiga. Talvez eu esteja sendo injusta. Mas a verdade é que o amor de mãe sempre tenta justificar o injustificável. Passaram-se meses. O telefone já não tocava. Quando eu ligava, ele atendia rápido, sempre com pressa. Tô numa reunião, mãe. Depois te ligo. E esse depois nunca chegava. Até que um dia, ele apareceu em casa, acompanhado da Patrícia. Ela entrou como quem entra num lugar que já não pertence a ninguém. Olhou em volta e disse: a gente precisa conversar, Dona Lourdes. Dona Lourdes. Antes, era sogra. Agora, parecia que um muro invisível se ergueu entre nós. Rogério cruzou os braços e suspirou. Mãe, eu e a Patrícia estamos com planos. A gente quer ampliar a casa, fazer um espaço no fundo para aluguel, talvez abrir uma lojinha. Que bom, meu filho. Eu disse, tentando sorrir. Posso ajudar no que for preciso. Então, Patrícia interrompeu, a gente pensou que seria justo a senhora começar a contribuir também. A palavra contribuir pairou no ar, sem sentido. Como assim, minha filha? É que, agora a casa tá no nome do Rogério. E as contas aumentaram. Luz, água, IPTU. A gente tá pagando tudo sozinho. Rogério olhou pro chão. É temporário, mãe. Só até as coisas se equilibrarem. Meu corpo gelou. Eles estavam me cobrando aluguel. Na casa que eu e Arnaldo construímos. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei na cama e fiquei olhando as paredes.
Cada marca, cada rachadura, cada pedaço de tinta descascada tinha uma lembrança. Ali, perto da janela, foi onde Arnaldo e eu penduramos a primeira cortina. No canto da cozinha, o azulejo rachado era o mesmo que caiu no dia em que Rogério deu seus primeiros passos. E agora, tudo aquilo tinha preço. Tentei conversar com ele de novo, implorar que entendesse. Filho, eu não tenho mais tanto. Só recebo minha aposentadoria. Eu sei, mãe, mas eu também tô apertado. Se a senhora puder pagar uma parte, já ajuda. Pagar para morar na minha própria casa, Rogério? Ele fechou os olhos, cansado. A casa é minha no papel, mãe. E é o que conta. Essas palavras me atravessaram como faca. No papel. No papel, eu era ninguém. No mês seguinte, comecei a pagar. Era pouco, mas o suficiente para me humilhar. Deixei de comprar carne. Parei de ir ao mercado grande, só feijão, arroz e café. A geladeira fazia mais barulho do que tinha comida dentro. Quando o carteiro trazia as contas, eu me escondia atrás da cortina, como se fosse uma criminosa. Patrícia vinha de vez em quando dar uma olhada na casa, dizia que era para ver se estava tudo em ordem. Mas eu sabia, ela vinha fiscalizar. Andava pelos cômodos com o salto batendo no chão, anotando coisas no celular. Tem um vazamento no banheiro, dizia. A senhora tem que mandar arrumar. Mandar arrumar, eu, que mal tinha dinheiro para remédio. Mesmo assim, continuei quieta. O amor de mãe é feito de silêncio. Mas o silêncio, quando sufoca, vira grito por dentro. Um dia, recebi um papel, um aviso de cobrança. Assinado pelo meu próprio filho. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim morreu. A lembrança de Arnaldo, o orgulho do Rogério pequeno, o cheiro do feijão de domingo, tudo se misturou num nó de dor e vergonha. Eu me olhei no espelho e vi uma mulher que não reconhecia mais. Uma mulher cansada, traída e, pior de tudo, sem lar. Mas ainda havia um resto de dignidade. E eu prometi a mim mesma, aquele seria o último mês que eu pagaria para viver dentro da casa que construí com amor. No fim do mês, fui até o banco. Tirei o último dinheiro que tinha e paguei. Depois, fechei a porta devagar, deixei a chave sobre a mesa e dei uma última olhada para a sala. O sol entrava pelas frestas, iluminando as partículas de poeira no ar, parecia que a própria casa chorava comigo. Peguei minha mala velha, a mesma que usei quando me mudei com Arnaldo há 40 anos. E fui embora. Mas essa não foi o fim da história. Foi o começo da minha libertação e, sem que eu soubesse, da maior reviravolta da minha vida. Saí de casa sem destino certo. As ruas de Anápolis pareciam mais largas do que nunca, como se o mundo tivesse crescido só para me engolir. A mala pesava pouco, mas dentro dela eu carregava o peso de uma vida inteira. Eu não chorei. Não naquela hora. Às vezes, a dor é tão funda que nem lágrima encontra caminho. Fui andando até a rodoviária. Sentei num banco frio e fiquei observando o movimento. Gente indo, gente voltando, e eu, parada. Sem endereço. Sem chão. Sem filho. Uma moça do guichê me perguntou se eu precisava de ajuda. Não sei para onde ir, minha filha, respondi. Ela me olhou com pena, e pena é um olhar que corta mais do que ofensa. Pensei em procurar minha irmã mais velha, Ivone, que morava numa cidadezinha a 2 horas dali. Não nos falávamos há muito tempo, depois que Arnaldo morreu, eu me fechei no meu canto. Mas naquela hora, ela era a única lembrança de casa que ainda me restava. Peguei o ônibus. Durante o trajeto, o céu escureceu, e a chuva começou a bater no vidro. Cada gota parecia dizer meu nome, Lourdes, 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 como se o tempo quisesse me lembrar de quem eu era antes de tudo desabar. Quando cheguei, Ivone me recebeu na varanda. Cruz credo, mulher. Que cara é essa? A vida, Ivone. A vida pesa. Ela me abraçou. Foi um abraço firme, daqueles que sustentam o corpo quando a alma quer desabar.
Fiquei ali uns dias. Ela me deu um quartinho no fundo, com uma cama de ferro e uma colcha de crochê. No começo, dormi pouco e comi menos. O barulho do vento me acordava, e eu via o rosto do Rogério, pequeno, sorrindo, pedindo para eu assoprar o machucado no joelho. Agora ele era o machucado que eu não sabia curar. Com o tempo, comecei a ajudar Ivone nas tarefas de casa. Lavava roupa, cozinhava, arrumava o quintal. Um dia, a vizinha dela, Dona Neuza, passou por lá e comentou: Lourdes, você ainda sabe costurar, né? Minha nora tá precisando de alguém para fazer uns ajustes. Foi assim que voltei a costurar. No início, era só para distrair a cabeça. Mas logo as encomendas começaram a aumentar. Uma barra de vestido aqui, uma cortina ali, e quando percebi, tinha um dinheirinho guardado de novo. Pouco, mas meu. E, pela primeira vez em muito tempo, aquele dinheiro não vinha misturado com humilhação. Numa tarde de sábado, enquanto terminava de pregar uns botões, Ivone entrou com o celular na mão. Lourdes, você viu isso aqui? E me mostrou um vídeo no Facebook. Era o Rogério. Ele tinha dado uma entrevista para um canal local sobre empreendedorismo familiar. Atrás dele, reconheci a fachada da minha casa, agora com uma placa de Rogério e Patrícia Consultoria Financeira. Meu sangue gelou. Ele dizia que a casa era símbolo da conquista do trabalho e da nova fase da vida. Símbolo. Meu lar tinha virado cenário. Ivone desligou o celular e me olhou, indignada. Você vai deixar barato, Lourdes? Eu respirei fundo. O que eu poderia fazer, Ivone? Eu dei tudo a ele. Até a escritura. Mas ele te enganou, mulher. Isso é crime. É meu filho, Ivone. Ela balançou a cabeça, inconformada. Mas eu sabia, mãe não denuncia filho. Só que mãe também não esquece. Os meses foram passando. Eu comecei a recuperar um pouco da minha alegria. Fui conquistando as clientes da vizinhança, mulheres simples, mas cheias de histórias. Às vezes, enquanto costurava, elas desabafavam. Falavam de filhos ingratos, de maridos ausentes, de sonhos engavetados. E, sem perceber, eu também comecei a falar. Contava o que tinha acontecido, não como quem se lamenta, mas como quem avisa. Foi uma dessas clientes, a Rita, que me deu a ideia. Dona Lourdes, a senhora devia contar sua história na internet. Muita gente passa por isso e tem vergonha. Ri na hora. Eu? Internet? Eu mal sei mexer nesse troço. Mas ela insistiu. Criou para mim uma conta no aplicativo de vídeos e me ensinou a gravar. É só olhar para a câmera e falar do seu jeito, simples assim. Naquela noite, sentei diante do celular apoiado numa pilha de livros. Falei baixinho, quase sussurrando: meu nome é Lourdes, tenho 70 anos. Trabalhei a vida toda para construir uma casa com meu marido. Depois que ele se foi, meu filho me convenceu a colocar tudo no nome dele. Um dia, me cobrou aluguel para morar lá. E eu fui embora. Mas agora eu quero viver, mesmo sem paredes. Pensei que ninguém veria. Mas no dia seguinte, o vídeo tinha centenas de comentários. Pessoas dizendo: minha mãe passou por isso. Você é uma inspiração. A senhora é forte. Pela primeira vez em muito tempo, senti que minha voz tinha lugar no mundo. A costura cresceu. Os vídeos também. Comecei a dar dicas de como aproveitar retalhos, de como economizar, de como se levantar depois de perder tudo. As pessoas me mandavam mensagens contando suas próprias histórias. Eu lia todas. Um dia, uma delas me chamou a atenção. Era de um advogado chamado Paulo, que dizia ter visto meu vídeo. Dona Lourdes, escreveu ele, o que seu filho fez é passível de anulação judicial. Se quiser, posso olhar seu caso sem cobrar nada. Fiquei dias pensando. Eu nunca quis brigar com meu filho. Mas também não podia mais viver com aquele nó na garganta. Então respondi: Seu Paulo, não quero tirar nada de ninguém.
Só quero o meu nome de volta onde ele nunca devia ter saído. Marcamos uma conversa. Ele ouviu tudo, anotou datas, nomes, mostrou documentos que eu nem lembrava de ter assinado. Dona Lourdes, ele disse com calma, esse documento aqui foi registrado com vício de consentimento. Ele te enganou. Isso é passível de reversão. Eu não entendi as palavras difíceis, mas entendi o que importava, havia esperança. E, naquele instante, percebi que eu não era mais uma vítima. Eu era uma mulher que, depois de cair, tinha decidido ficar de pé. Na semana seguinte, gravei outro vídeo. Desta vez, sem tristeza. Às vezes, a gente perde tudo para descobrir o que realmente tem valor. Eu perdi uma casa, mas encontrei coragem. E coragem, meu povo, ninguém toma de volta. O vídeo explodiu. Milhares de compartilhamentos. E, no meio dos comentários, um me paralisou. Era do Rogério. Então é assim, mãe? Vai me expor pra internet? Meu coração disparou. As mãos tremiam. Mas eu não apaguei o vídeo. Foi o primeiro passo da minha redenção. Mas o maior ainda estava por vir, o dia em que meu próprio filho teria que me encarar, frente a frente, sem o escudo do papel que dizia ser dono daquilo que nunca lhe pertenceu de verdade. Nos dias que se seguiram, meu coração parecia bater entre dois mundos, o da mãe e o da mulher ferida. A mãe queria proteger. A mulher queria justiça. O advogado Paulo entrou com o processo. Disse que seria demorado, mas que havia grandes chances de reverter a transferência. Eu não contava mais com nada, só com o tempo. Ele, ao menos, nunca mentia. Rogério me mandava mensagens curtas, raivosas. Não acredito que fez isso comigo. A senhora está sendo manipulada. O que o povo vai pensar? Eu lia e não respondia. Durante muitos anos, eu fui a mulher que aceitava tudo em silêncio. Agora, meu silêncio era outro, não de submissão, mas de escolha. Um dia, o oficial de justiça foi até a casa que um dia foi minha. Entregou os papéis. Patrícia fez um escândalo. Ligou para mim, aos gritos. A senhora está destruindo o nosso nome. Eu respirei fundo. Meu nome já foi destruído quando vocês me tiraram o direito de usá-lo naquela escritura. Depois disso, silêncio. Nem ela, nem ele me procuraram mais. Passaram-se meses. Eu continuei costurando, gravando vídeos, respondendo mensagens de mulheres que diziam que se sentiam representadas por mim. Dona Lourdes, a senhora fala o que a gente nunca teve coragem. Meu filho também me virou as costas, mas agora quero recomeçar. Percebi que minha história não era só minha. Era de tantas outras. E isso me deu força. Um dia, o telefone tocou. Era o Dr. Paulo. Dona Lourdes, o juiz deu a sentença. Meu coração parou por um segundo. E aí, doutor? A casa volta pro seu nome. O juiz entendeu que houve má-fé. E mais, determinou que o seu filho te restitua o valor que recebeu indevidamente. Fiquei muda. Segurei o telefone, olhei pro teto, e senti as lágrimas finalmente virem, quentes, demoradas, libertadoras. Não chorei de raiva. Chorei de alívio. Não por ter vencido, mas por ter sobrevivido. Paulo me explicou tudo direitinho, com calma, mas eu só pensava em uma coisa: como encarar meu filho depois disso? Durante uma semana, evitei pensar. Até que um dia, o inevitável aconteceu. Rogério apareceu. Chegou sozinho. Sem Patrícia, sem arrogância, sem aquele relógio caro no pulso. Só ele, o menino que um dia eu embalei nos braços. Parou diante de mim, com os olhos vermelhos. Mãe, me desculpa. Fiquei olhando para ele. O tempo pareceu se dobrar, vi o garoto de 15 anos que chorou no velório do pai e o homem de 30 e tantos que me mandou embora. Você sabe o que fez, Rogério? Sei. E não tenho desculpa. Eu me perdi, mãe. Achei que estava sendo esperto,
que estava protegendo o que era meu. Mas nada disso era meu. Fiquei quieta por um instante. O dinheiro que eu te dei, o senhor juiz mandou devolver. Ele assentiu, envergonhado. Eu sei. E vou devolver. Mas queria que a senhora soubesse que eu faria isso mesmo que ele não mandasse. Aquele, senhora, doeu. Era o filho tentando ser formal para esconder a culpa. Dei um passo à frente. Rogério, o que eu quero não tá no papel. Eu só quero que você nunca mais esqueça de onde veio. Ele abaixou a cabeça, e as lágrimas caíram. Eu destruí tudo, mãe. Não tudo. A casa dá para reconstruir. O coração leva tempo. Ele tentou me abraçar. Eu hesitei por um segundo, mas deixei. Foi um abraço estranho, frio no começo, quente no fim. Não era perdão, ainda. Era o primeiro passo. Nos dias seguintes, ele voltou a me procurar. Ajudou com as encomendas, consertou o portão do quintal, passou a almoçar comigo aos domingos. Patrícia não apareceu mais, e eu também não perguntei. Cada um tem seu caminho, e o meu finalmente voltava a ser meu. Quando a escritura chegou, com meu nome impresso novamente, sentei na varanda e fiquei olhando o papel. Ali estava a prova de que a vida, mesmo quando despedaça, ainda pode ser reescrita. Peguei o celular e gravei outro vídeo. Um dia, me cobraram aluguel na casa que construí com as próprias mãos. Eu fui embora, achando que tinha perdido tudo. Mas, no fim, descobri que o que me tiraram foi só o teto. O chão sempre esteve aqui, dentro de mim. Se você está passando por algo parecido, não desista. Nem tudo que o papel diz é verdade. Publiquei. Fechei o celular. O vento soprou leve pela janela, e juro que, por um instante, senti o cheiro do café que Arnaldo fazia nas manhãs de domingo. Sorri. A casa era minha outra vez. Mas, mais que isso, eu era minha outra vez.